Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre estilo, tendência e caráter na decoração. Com certeza esse daqui é um dos vídeos mais importantes do canal. Se alguém te perguntar agora qual é o seu estilo de decoração favorito, você sabe responder? E a sua tendência decorativa favorita? E o seu caráter decorativo? Nesse vídeo eu vou te explicar cada um, então fica comigo aqui até o final. Você já parou para pensar que tudo à nossa volta tem história? A nossa vida, a nossa casa, os eletrodomésticos, os móveis, o tipo de decoração que a gente usa na nossa casa, mesmo que a gente não conheça, tudo tem uma história por trás. Eu estou até pensando em fazer um vídeo sobre a história do mobiliário. O que você acha? Comenta aqui embaixo se você acha que esse vídeo vai ser interessante para eu saber. A história da decoração, pessoal, ela é muito antiga, mas essa preocupação com a escolha da mobília, ela só começou a surgir quando o homem deixou de ser nômade e passou a fixar uma residência. Se hoje você for contratar um designer de interiores, uma das principais coisas que ele vai precisar descobrir sobre você é qual é o seu estilo decorativo favorito. É muito comum as pessoas confundirem estilo, tendência e caráter. Apesar de serem coisas diferentes, elas se relacionam e são combinadas para compor a decoração dos ambientes. Então vamos começar falando do estilo decorativo. Ele está relacionado com uma sociedade que viveu em um determinado tempo na história. Hoje, basicamente, nós temos dois estilos decorativos: o estilo clássico tradicional e o estilo clássico moderno. Então, a gente vai começar aqui falando do estilo clássico tradicional, que está relacionado com uma sociedade que viveu em meados aí de 1401 até 1900, que inclui a decoração provençal, a decoração clássica, a rococó, os Luíses da vida, como Luís XV, XIV, XVI, o neoclássico e entre outras. Então vamos ver aqui algumas características do estilo clássico. Possui um acabamento aí de alta qualidade, revestimentos com tons metálicos ou em cobre, prata, dourado, pisos e colunas de mármore, forro trabalhados com desenhos. Os acessórios eles são bem chamativos, principalmente os móveis, né, que são robustos, pesados e todos eles aí possuem muitas curvas, pés trabalhados. Outra característica desse estilo são os lustres, os castiçais, as bandejas com os arranjos de flores, os contrastes, né, criados aí pelos móveis, usando tons neutros e cores fortes ao mesmo tempo. Cortinas também bem pesadas, com um belo caimento. São móveis grandes, são móveis aí com bastante curvas, tudo tem muito detalhe. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver a decoração do teto até o piso, né? Então o teto ele é muito trabalhado, as luminárias são muito decorativas, as paredes, as colunas. Aqui a gente está vendo um quarto com a decoração clássica e uma das marcas aí da decoração clássica é essas cabeceiras, sofás e poltronas estofadas. Quando o móvel ele tem botões, como a gente está vendo aí nessa imagem, a gente chama de botonê. E quando não tem botões, tem apenas as marcas, a gente chama de capitonê. Então, qual que é a diferença do capitonê para o botonê? O capitonê ele tem origem inglesa e essa técnica ela surgiu aí por volta de 1840 como forma aí de agregar valor aos trabalhos manuais. Nesse tipo de estofamento, o acolchoado ele é dividido por pontos feitos com cordões ou fios grossos que formam aí saliências quadradas ou retangulares. Já o botonê, que é esse caso aí que utilizou o botão, ao invés de usar somente os cordões e os pontos, também utiliza os botões, que são costurados aí de forma bem profunda, agregando aí um franzido. Só que, como eu falei para vocês, a diferença é que a gente consegue ver que um tem botão e o outro não. Aqui a gente está vendo que o mobiliário da decoração clássica é bem imponente. Os móveis, como eu falei, são robustos, a decoração é muito trabalhada. Os espelhos costumam ter moldura bisotê. As peças elas são estofadas, há uma riqueza enorme aí de detalhes na decoração. Esse modelo de sofá chama Chesterfield e é um dos modelos mais clássicos que a gente tem aí na decoração desse estilo.
e ele é feito com a técnica do capitonê, ou seja, sem botões, mas possui aquela marcação que eu falei para vocês aí da cabeceira. Aqui a gente está vendo uma outra coisa que está se usando muito hoje em dia nos projetos de decoração, que é o boiserie, que faz parte desse estilo clássico, e a gente está vendo também um aparador aí desse estilo clássico. Aqui então a gente está vendo uma decoração clássica com estilo aí mais moderno, usou bastante peças douradas, né, que remete ao ouro, à riqueza da época. A gente consegue ver o boiserie, só que com a pintura mais escura. Hoje em dia está muito em alta esse tipo aí de decoração. Aqui a gente está vendo um gabinete de banheiro no estilo clássico, um espelho todo trabalhado. Aqui a gente tem também outra decoração muito do estilo clássico, são essas poltronas com curvas muito trabalhadas, os pés trabalhados com muito contorno, a cama também com contorno, os acessórios, né, como porta-retrato, tudo isso retrata aí esse período mais clássico. E como não poderia deixar de ser, mesmo no banheiro, existe sofisticação, existe um visual luxuoso, molduras nas paredes, pés trabalhados, móveis com curvas. Todo esse conjunto de acabamento formam aí a decoração clássica. Agora a gente vai falar um pouquinho do estilo clássico moderno, ou também chamado de estilo moderno. Ele começou no final do século XIX e tinha como premissa aí descomplicar a vida, trazendo formas mais puras, mais simples, mais minimalistas, com materiais aí mais industriais, tons primários, com o objetivo de rejeitar o artificial e o excesso de enfeites, como a gente acabou de ver lá na mobília clássica. Esse período ele foi muito marcante para as artes, para a literatura e também para o design. Então vamos ver aí quais são as principais características desse estilo. Então, uma das principais características desse estilo é a arte moderna estampada aí nas paredes. Aqui também a gente consegue ver que tem muita arte espalhada pelas paredes. A gente também consegue ver que tem muito vidro, concreto e aço. Os móveis eles eram mais funcionais. As paredes tinham tons mais neutros, né? Ao invés de se focar na aparência, como lá no estilo clássico, os móveis eles precisavam ser práticos, confortáveis. A decoração ela precisava ter mais ordem, ser mais clean. Outra característica desse estilo são os móveis mais baixos, a iluminação natural, a decoração atemporal, linhas e formas mais geométricas, tons neutros como branco, bege, cinza, marrom e preto dominam aí as cartelas de cores. Outra coisa que faz parte desse estilo decorativo é o pop art com cores primárias, vermelho, azul e amarelo. Outra coisa que mudou muito nesse estilo decorativo foram os espaços integrados. Então você consegue ver sala junto com sala de jantar, com sala de estar. O visual clean também é outra coisa que chama muito atenção. E o que são as tendências, né? A decoração retrô, industrial, minimalista, étnica, rústica e etc., que popularmente são chamadas de estilos decorativos, no design de interiores nós chamamos de tendências. Ou seja, uma pessoa ela pode ter um ambiente decorado com estilo clássico tradicional, com uma tendência tropical e um caráter feminino. Então, a base da decoração sempre será o estilo clássico tradicional ou o estilo clássico moderno que acabamos de ver. E as tendências seriam as pitadas de decoração que costumamos ouvir, como retrô, vintage, minimalista, rústica, contemporânea, tropical e etc. Então vamos conhecer as principais tendências decorativas. Começando aqui pela retrô e pela vintage. Você sabe qual que é a diferença do retrô para o vintage? Na decoração vintage, pessoal, usa-se peças originais fabricadas nas décadas aí de 20 a 80 e elas são passadas aí de geração em geração. Já no estilo retrô, as peças acabaram de ser fabricadas, porém elas possuem aí características vintage. Então, quando a gente fala aí de decoração vintage, decoração retrô, a gente tem que lembrar lá da casa da nossa avó, daqueles armários pequenininhos, coloridos, cortinas muito trabalhadas, muito coloridas, né? Xadrez, as louças da cozinha, geladeira, tinha tudo formato arredondado, como a gente vai ver aqui algumas características. Então, os móveis geralmente eles eram de madeira, muito trabalhados, né? Os relógios, os rádios, as televisões, todas elas tinham um padrão aí muito característicos.
o estilo da cadeira, o estilo da parede, o piso, né? Nas paredes a gente tinha papel de parede ou uma decoração aí bem colorida. Os móveis, eles tinham aí formas mais simples, totalmente diferentes do que a gente acabou de ver lá no estilo clássico tradicional. Tinha bastante estampa, né? O piso geralmente ele era de madeira ou de cerâmica bem chamativa. Nesse estilo decorativo você pode usar a sua criatividade, você pode usar cômodas, baús, cadeiras, mesas, tudo que foi aí da sua família, você pode incorporar nesse estilo decorativo que vai estar aí totalmente de acordo. Uma coisa que a gente vê muito hoje quando a gente vai comprar móveis, que está super em alta, são os móveis com pés palito. Esse estilo de móveis, como vocês estão vendo aí nessa imagem, ele é bem característico do estilo retrô e vintage. Os móveis eles tinham esses pés palitos que começava mais grosso em cima e terminava mais fininho embaixo. Então, toda vez que você quiser incorporar esse estilo retrô vintage na sua casa, você pode salpicar móveis aí na sua decoração com esses pés palitos, por exemplo. As cores, elas têm umas misturas aí de cores suaves com intensas. Você pode também misturar as louças que eram comuns aí na casa da nossa avó. As lâmpadas amarelas, elas são muito tradicionais desse estilo e se você quiser fazer uma decoração retrô ou vintage, é interessante que você compre essas lâmpadas que têm o vidro transparente. As cadeiras, né, como eu falei para vocês, são cadeiras muito mais simples, geralmente elas não tinham encosto estofado. Outra coisa muito específica também desse estilo é a estampa floral, os padrões geométricos nas paredes, nos tecidos, nos revestimentos. E aqui vocês estão vendo mais uma vez os pés forma palito. Os eletrodomésticos, a mobília, todas elas, como eu falei para vocês, têm um toque arredondado, bem diferente do que a gente tem hoje, né? Que é tudo muito quadrado. Então, os armários, eles eram ornamentados, coloridos, espelhos redondos. Então, essas foram as características do estilo retrô e vintage. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características da decoração rústica. A decoração rústica, pessoal, ela visa valorizar a aparência e a textura dos materiais naturais. Então, vamos ver aí quais são as principais características desse estilo. Muita madeira nos móveis, nas cadeiras, mesas de centro, piso, decorações em geral. Você vai ver também muitos materiais com palha, vime, bambu, luz amarela, mantas, tapetes, muita cor da natureza, né, como marrom, palha, argila e verde, cestos, utensílios de cozinha, tudo muito feito à mão ou com acabamento irregular. Acabamentos também com pedras, tijolos. Os móveis, como vocês podem ver, eles são mais robustos. Móveis, piso, cabeceira sem acabamento de verniz, pintura. Pedras brutas, né, para o revestimento de paredes. A gente está vendo madeira no teto. Mesas de cabeceira mais improvisadas. Uma parede ali de tijolos. Os móveis, eles são mais robustos, mais pesados, feitos aí de madeira maciça. Um piso de madeira, cestos. As poltronas de couro, pedra nos revestimentos, como eu falei para vocês, tons de cinza, né? Aqui também outra imagem com bastante madeira, com bastante pedra, sofá de couro, móveis mais pesados. Agora a gente vai falar um pouquinho da decoração industrial. Essa decoração ela surgiu quando as antigas fábricas e frigoríficos em Nova York começaram a virar moradias. Então vamos ver aí quais são as principais características desse estilo. Todo estilo industrial, geralmente, né, ele tem uma aparência aí de galpão industrial, janelas grandes, os ambientes eles costumam ser mais integrados do que divididos. O pé direito, geralmente, ele é mais duplo ou mezanino. A disposição, ela é mais funcional, o layout ele não exige aí muitas divisões, nem excessos de peças. As instalações e as estruturas, elas ficam expostas, então fios, vigas, tubulações, cabos, colunas, tudo fica muito aparente, mostrando aí a textura original dos acabamentos, né? O seu valor, a madeira, o concreto, o cimento, o aço, o tijolo. Pequenos pontos vibrantes também acabam se tornando aí os pontos focais desse tipo de decoração. O acabamento metálico nos eletrodomésticos, nas esculturas, em parte do mobiliário, nas luminárias e em outras peças. É um estilo de decoração que tem aí mais uma jovialidade, um ar mais despojado. A paleta utilizada nesse estilo de decoração é mais cinza, cinza chumbo e os off-whites.
Agora a gente vai falar um pouquinho da decoração oriental, que prioriza a harmonia e o equilíbrio entre os elementos. As principais características desse estilo são os tons suaves, de branco, cinza e variações aí de verde, que proporcionam a sensação de paz. Você também vai reparar que nesse estilo decorativo tem bastante divisórias, né? Elas podem ser leves, aquelas que você move de um lugar para o outro, ou elas podem ser divisórias mais fixas, como a gente está vendo aí nessa imagem, com a intenção de dividir os espaços aí e alterar o layout dos cômodos. As louças trabalhadas também é outra característica desse estilo. Muito bambu e outras plantas para decorar, velas aromáticas, muitas cores nas luminárias, almofadas e tapetes, poucos móveis e geralmente mais próximos do chão, peças com linhas mais simples combinadas com almofadas e futons, símbolos do budismo como flor de lótus, peixes dourados, estátuas de Buda, arranjos de flores, fontes de água, jardins e lanternas compõem aí esse estilo mais oriental. Agora a gente vai falar um pouquinho da decoração romântica. O estilo romântico ele preza aí por ambientes mais elegantes, acolhedores, serenos, projetados para serem confortáveis. Então vamos ver aí as principais características desse estilo. Muita luz natural, velas, iluminação aconchegante e indireta, cortinas com os tecidos aí mais leves e transparentes, estampas delicadas e florais, texturas com cetim, veludo, renda, tricô, sedas, laços, cores em tons pastéis e claros como azul, amarelo, verde, branco, rosa e salmão, todos eles assim mais puxados para o off-white. Papel de parede floral também é outra característica desse estilo romântico. Os móveis eles são estofados, assim como a gente viu aí no estilo clássico. Vocês podem ver que é um ambiente aí bem clean, com pontos de cor e sempre tem um rosinha aí na decoração. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo escandinavo, um dos estilos de decorações aí mais conhecidos pela funcionalidade e pela simplicidade. O estilo ele tem influência nos países nórdicos, ele conta também com linhas sóbrias, acabamentos de alta qualidade, cores neutras, ou seja, características aí que transmitem mais conforto ao ambiente da casa. As principais características desse estilo são as tonalidades claras para os móveis e para as paredes, velas aromáticas, tapetes e mantas confeccionadas aí com pele de cordeiro, objetos de madeira, pedra, lã, algodão. A mobília ela possui linhas aí mais retas e formas mais simples e tudo geralmente muito claro. Elementos diferenciados como cerâmica, vidro, acrílico, muita iluminação natural, paredes claras, coloração aí mais pálida e neutra, destacando sempre o branco, o cinza e o preto. Os cômodos eles são mais amplos, né? Eles transmitem mais sofisticação. Agora a gente vai falar da decoração pop art. O pop art foi um movimento artístico que ocorreu em meados dos anos 50 nos Estados Unidos e no Reino Unido. O estilo ele mescla aí estampas, fotografias, pinturas, colagens que representam os produtos aí da industrialização e ícones também de Hollywood. Então vamos ver aí algumas das principais características desse estilo. A decoração, como vocês podem ver aí, ela possui aí elementos vintage, coloridos e muito estampados. Tem bastante contraste aí com cores vibrantes e vivas como vermelho, amarelo, verde, laranja, rosa e geralmente usando um fundo aí de cor mais neutra para destacar os elementos. Papéis de paredes com formas geométricas, círculos, listras, losangos, quadrados, tudo meio que mesclado. Os móveis eles possuem aí formas mais tradicionais ou excêntricas. Os materiais eles são mais sólidos, flexíveis, mais econômicos e eles são produzidos aí bastante coisa com plástico. Então vocês podem ver aí que é um estilo de decoração aí bem diferente, né? Uma das características desse estilo que a gente pode observar nessas fotos aí é que quase toda decoração com pop art tem algum quadro da Marilyn Monroe, né? Que é um ícone aí de Hollywood e uma das personalidades aí da época. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo eclético. O estilo eclético, basicamente, ele é a combinação
de estilos diferentes combinados aí de forma harmônica, deixando o ambiente aí pessoal e único. É aquele estilo que eu falei para vocês aí que foi utilizado na casa do ator Caio Castro. As principais características desse estilo é a mistura de estampas, cores, ilustrações, capas de almofada, estilos e padrões aí mais diversos, né? Revestimentos simples, acessórios vibrantes, combinação de objetos vintage com moderno, cores vivas nas paredes, contrastes aí com os móveis brancos e tons distintos, cores neutras como cinza, marrom, branco, preto, combinados aí com tons de dourado, prateado. Então é uma decoração aí que mistura vários elementos, então não tem aquela preocupação em seguir um único estilo, uma única tendência. Agora a gente vai falar um pouquinho da decoração minimalista. A decoração minimalista ela tem como premissa o menos é mais. O estilo ele se caracteriza pela ausência quase total de elementos decorativos. Os móveis eles são simples, porém de excelente qualidade e eles valorizam aí mais o conforto. Geralmente, quando você tem menos móveis, você acaba dando prioridade aí para os espaços, para a praticidade e para a funcionalidade. A organização e a composição clean do estilo criam uma atmosfera leve e confortável. A paleta, como vocês podem ver aí, ela utiliza muito branco, preto, azul e o bege, que são as principais cores aí desse estilo decorativo. A iluminação natural, ela também é muito valorizada e como vocês podem ver, não tem aquela excessividade de itens para decorar. A decoração minimalista ela é praticamente aí um estilo de vida, né? Onde você vai comprar apenas as coisas aí essenciais para o seu dia a dia, para a decoração da sua casa. Decoração contemporânea versus decoração moderna. Muita gente acha que o estilo contemporâneo é a mesma coisa do estilo moderno, quando na verdade eles são estilos de decoração diferentes. O estilo contemporâneo é o que a gente está vivendo agora, nesse momento, só que ele presta homenagem ao passado e utiliza aí outros estilos junto com ele. Já a decoração moderna faz parte aí do estilo clássico moderno, que é referente aí ao movimento modernista da primeira metade do século XX. O estilo moderno ele tem linhas aí mais limpas, mais simplicidade, inclui muita arte moderna, como a gente viu lá no começo do vídeo, linhas mais abstratas, muito concreto, aço, vidro, cores fortes aí com as cores primárias. O movimento ele foi fundado, como eu falei para vocês, para rejeitar o artificial e trazer a beleza com a funcionalidade. Já o estilo contemporâneo, né, ele surgiu do estilo moderno, mas eles são considerados diferentes aí, como eu falei para vocês. Esse estilo contemporâneo, ele preza aí mais por ambientes integrados, os móveis e objetos mais retos, de preferência aí com a superfície lisa, com um acabamento mais tradicional. Possui um designer arrojado, os espaços eles têm aí um pouco mais de personalidade. Materiais como vidro, metal, prata, madeiras trabalhadas e belo acabamento também são muito utilizados no estilo contemporâneo. O pé direito geralmente ele é mais alto. Os tons neutros na paleta, como marrom, preto, branco e cinza, e os tons pastéis também são bem-vindos. A iluminação artificial ela é distribuída aí por vários pontos da casa e a iluminação natural também é sempre muito bem-vinda. Na decoração contemporânea, que é essa que a gente está vivendo agora, é muito comum também a gente utilizar espelhos em lugares estratégicos para dar a sensação de amplitude. Os tecidos eles são mais leves, os móveis eles são muito funcionais e eles também precisam ser muito confortáveis. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a decoração indiana. Esse estilo aqui é para quem não tem medo de cores e texturas. As principais características desse estilo são as cores vivas, um ar mais místico e esotérico, espaços de meditação, objetos com tonalidade bordô, cor de rosa escuro, estampas étnicas, almofadas coloridas, quadro de deusas hindus como Ganesha e Shiva. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a decoração geek. Esse estilo decorativo é para os fãs aí de games, revistas em quadrinhos, super-heróis e itens aí de última geração.
As principais características desse estilo são os móveis com temas aí de filme, videogame, cubo mágico, computador, super-heróis, gibis, personagens de filme, seriado. Então, como vocês podem ver aí nessas imagens, é uma mistura de tudo e você acaba usando aí as cores de filme, de personagens, de gibi na sua decoração. Outra coisa muito comum que caracteriza essa decoração são os móveis, né? Que tem essa cara aí de cubo mágico, as almofadas, né, que representam aí os videogames. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a decoração étnica. A decoração étnica, ela é caracterizada pela riqueza e mistura aí de influências e culturas, principalmente indianas, africanas, japonesas, chinesas, entre outras. Os móveis, em sua maioria, eles são artesanais e eles transmitem leveza e frescor. Eles utilizam também bastante madeira para os objetos decorativos, tons neutros combinados aí com plantas, tapetes, almofadas e outros elementos aí que fazem parte da decoração étnica. Você pode também investir aí em objetos naturais, como plantas, peças de bambu, artigos de madeira, barro, pedra, tecido, fibras naturais, entre outros. Além desses itens, você pode também complementar com quadros, esculturas, capas de almofadas, cortinas, objetos tribais, instrumentos musicais, cestos e outros acessórios aí que agreguem à decoração. Agora a gente vai falar um pouquinho da decoração boho chic. É um termo utilizado aí do inglês que se refere ao estilo boêmio contemporâneo. Ele é conhecido aí pela liberdade e pela despreocupação e forte ligação aí com as artes, proporcionando composições inusitadas. Ele é fundamentado no estilo de vida nômade livre e ele possui aí uma tendência que transmite aí muita personalidade, como vocês podem ver. É possível misturar itens orientais, étnicos e hippies em um só ambiente. Não há regras na decoração para seguir o estilo boho chic, apenas apostar em ambientes aí com uma paleta de cores coloridas e alegres. Agora a gente vai falar um pouquinho do estilo tropical. O estilo tropical ele é uma mistura de elementos como cores intensas, natureza, verão, frescor, transmitindo aí a decoração do ambiente, vivacidade e alegria, a cara do nosso Brasil, né? Então, as características desse estilo decorativo é muita luz natural, cores intensas variadas como verde, vermelho, amarelo, laranja, azul, rosa, lilás, branco, bege, azul turquesa. Estampas da natureza como borboletas, samambaias, palmeiras, pássaros, frutas, flores, entre outras. Os materiais também utilizados, né? Usa-se muito bambu, ratã, madeira, vime e fibras aí são bastante utilizados nos móveis, nas luminárias, nas decorações aí em geral. Então a gente já falou lá no começo do vídeo sobre os estilos decorativos, a gente já falou das tendências decorativas e agora a gente vai falar do caráter decorativo. Expressa a característica principal que o seu ambiente ele vai ter. Então vamos conhecer aí os principais caráteres decorativos. Então aqui a gente está vendo um caráter masculino. Por que que ele tem esse nome? Porque quando a gente olha para essas imagens, a gente não consegue ver, por exemplo, nada feminino. A gente tem bicicleta, a gente tem estampa de carro, a gente tem móveis aí com um ar mais despojado, as cores, né? Muito vermelho, marrom, cinza, tudo isso, tudo mesclado aí com uma decoração industrial, tudo muito despojado, tudo muito livre, por isso que é caracterizado aí como masculino. Então vamos ver o que que seria o oposto disso, né? Então aqui a gente tem um caráter feminino. Então a gente tem o quê? Curvas, flores, estampas femininas, móveis com cor de rosa, mais delicadeza na decoração. Então a combinação desses elementos acaba deixando o ambiente com um caráter mais feminino. E o caráter neutro? O caráter neutro, como vocês podem ver aí nessas imagens, ele nem puxa nem para o masculino nem para o feminino, ou seja, ele tem um caráter neutro. Você não tem muito preto, você não tem rosa, você não tem nada aí que indique quem que mora nesse espaço. Então, ele não quer puxar nada para o rosa, nem para o cinza, nem para o preto. Gosta de uma decoração mais clean,
tons suaves, tons off-whites, então é uma decoração aí com um caráter mais neutro. Aqui a gente tem um caráter ousado, então a pessoa ela gosta mais de cores, texturas. Ali a gente está vendo um sofá vermelho, estampas também com vermelho, cinza. Apesar de ter uma paleta ali mesclada, né, com tons neutros, tom de madeira, é uma decoração mais ousada, né? Ali a gente tem também preto com pink, móveis pretos, decorações com mais preto, vidro, coisas muito chamando atenção. E ali na terceira foto a gente também tem uma decoração mais ousada, um sofá azul marinho, as cores são mais escuras, né? A decoração ela é mais ousada, ela não tem medo de mostrar, de aparecer. Aqui a gente tem um caráter mais sofisticado. O que seria? Uma riqueza de detalhes, uma preocupação com acabamento. Então a gente vê metal, coisas remetendo aí para o ouro, para o luxo, muita decoração. A iluminação também é um fator bem essencial quando você quer dar um ar sofisticado. A escolha dos móveis, né? São móveis que você vê que são móveis aí de alto padrão, são móveis aí mais rebuscados, mais trabalhados, que dão essa sofisticação aí para o ambiente. Aqui a gente tem um caráter mais formal, a gente consegue ver que faz o uso aí de muita simetria, né? Geralmente quem gosta das coisas no lugar, tudo certinho, tudo combinando, gosta muito desse caráter formal. Ela vai fazer uma divisão, ela vai fazer uma decoração, tudo que tem de um lado tem do outro. É um caráter assim para quem gosta das coisas no lugar, tudo muito bem arrumado, tudo muito bem decorado. Dizem que a decoração da nossa casa fala muito sobre a gente, né? Então, esse caráter formal, ele é mais para aquelas pessoas que gostam de tudo no lugar, tudo alinhadinho, tudo que tem de um lado tem do outro, né? A mesa de jantar você pode perceber ali que é tudo muito bem colocado, a decoração ela é toda combinando, ela pode ser neutra, ela pode ter pontos aí mais ousados, mas geralmente as pessoas mais formais, elas gostam aí de coisas mais neutras, essa paleta mais suave. Então vamos ver o que seria o oposto. A gente está olhando aqui 3 imagens que mostram aí completamente o contrário. Quer dizer que o ambiente é bagunçado? De forma alguma, mas é um ambiente que você chega e você se sente mais à vontade, você tem vontade de sentar, colocar o pé no puff, você troca de lugar, você coloca a sua bolsa no sofá mesmo. Com certeza são pessoas aí que têm um ar mais despojado, mais descontraído, mais falantes, né? É aquela casa assim que você chega e você se sente à vontade, a pessoa já fala, ó, fica à vontade. Então, acaba sendo aí um caráter mais informal, que não tem nada a ver com bagunça, com falta de organização. Aqui a gente tem um caráter mais rústico. E o que seria o caráter rústico? É você acrescentar aí pontos da natureza, né? Então você tem bastante aí tijolos, palha, madeira, materiais aí de artesanato, tem bastante plantas também, traz o verde para dentro de casa, aço, metal, móveis mais rústicos trabalhados, sem muito acabamento. Então, nessa foto você consegue ver aí vários elementos rústicos aplicados aí na decoração. Então, agora você sabe que os estilos decorativos eles são divididos aí basicamente em 2. O estilo clássico tradicional, também chamado de estilo clássico, e o estilo clássico moderno, também chamado de estilo só moderno. Você também aprendeu que as tendências decorativas como retrô, vintage, contemporâneo, eclético, romântico, entre outras, mencionadas aqui no vídeo, podem ser combinadas com o estilo clássico ou com o estilo moderno. Você também aprendeu que, além disso, você pode dar características para esses ambientes decorados, como neutro, rústico, feminino, masculino. Ou seja, a decoração ela é composta desses 3 elementos, eles podem se mesclar entre si, eles podem ter mais de um estilo decorativo. Agora, quando te perguntarem qual o seu estilo decorativo favorito, você pode escolher um ou mesclar mais de um, como a gente aprendeu aqui no vídeo de hoje. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com alguém que você acha que vai ser relevante. Temos vários vídeos aqui no canal para você assistir e muita coisa ainda está por vir. Me ajudem a construir o maior canal de decoração do YouTube. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho, obrigada por todo mundo que já está me seguindo, que já se inscreveu no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!